Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje, junto com o nosso intérprete de Libras, Hermes. Oi, Hermes! Para a nossa primeira aula de Biologia do terceiro ano, onde iremos tratar sobre a primeira lei de Mendel. Na nossa aula de hoje, nós vamos explicar como a segregação dos cromossomos homólogos na meiose determina a separação dos alelos de um gene, representar, por meio de esquemas ou modelos, a separação dos cromossomos e dos alelos de um gene na meiose e compreender a herança monogênica. Para a gente iniciar, vou contar uma história de Mendel. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Mendel. Ele é considerado o pai da genética. Mendel foi um monge austríaco que viveu no século XIX e ele é considerado o pai da genética pelos seus estudos e contribuições que ele fez para o ensino de hereditariedade sobre a transmissão das características hereditárias. Mendel, o sonho dele era ser professor de ciências da natureza, de ciências naturais. Ele chegou a sair do mosteiro e para cursar a faculdade, se não me engano, a faculdade de Viena, onde no exame final ele não conseguiu o seu certificado. Por quê? Ele tomou bomba, ele não conseguiu nota satisfatória em biologia. Acredita? Mas como que o cara não consegue nota satisfatória em biologia, é considerado pai da genética, que é a biologia que vai estar explicando? Então, ele conseguiu outras notas, física, química, matemática, mas a biologia não. Voltou para o mosteiro e aí, fazendo seus trabalhos, muito curioso, e sobre o conhecimento que ele tinha na precisão de elaborar pesquisas e dos seus métodos, porque ele chegou a cursar a Universidade de Ciências, ele ficou observando, querendo então saber essa transmissão dessas descendências, dessas características. Mendel, então, em 1857, ele iniciou seus trabalhos com as plantas de ervilha, ervilha de cheiro, pisum sativum, observando a transmissão hereditária de várias características. Mendel, ele estudou outras plantas, mas a ervilha, ela tem um ponto-chave aí que a gente vai ver. Em 1865, ele publicou o artigo Experiments with Plant Hybrids, experimentos com plantas híbridas, que foi ignorado. Adivinha por quê? Como que um cara que não conseguiu nota satisfatória em biologia transmite, então, faz um estudo desse para falar sobre hereditariedade. Então, foi ignorado. Mais tarde, a partir dos anos de 1900, vários pesquisadores confirmaram seus resultados, por quê? Descoberta do DNA, que foi aí no inicinho, cromossomos e por aí vai, e conseguiu ver que essa teoria que Mendel fez e ele estudou era a verdade. Então, mais tarde, infelizmente, ele não viveu para ver a sua teoria sendo aceita. E nós temos duas leis que ainda hoje são base para os estudos genéticos. Primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Hoje vamos estudar sobre a primeira lei. Então, mas por que, Vinícius, ervilha? Você falou que ervilha tem um quezinho especial aí. Ervilha, ela é de fácil cultivo, um dos pontos-chave. Depois, as características das ervilhas, elas eram constantes e de fácil observação. Como assim? Ela não variava, ou era aquilo ou não era. Ciclo de vida curto. Então, em um pequeno período de vida dela, ela vai também o quê? Deixar vários descendentes. Com isso, então, em estatística, vocês estão vendo aí no terceiro ano, trabalhando com moda, mediana, média aritmética, ponderada, isso é conteúdo de estatística. Então, a gente sabe que numa amostragem, quanto maior a minha amostragem, mais preciso pode ser o meu resultado. Então, grande número de descendentes. E de fácil polinização. As ervilhas de cheiro, elas só conseguem se reproduzir através da autofecundação. Como assim, Vinícius? Elas mesmas se fecundam. Nós vamos ver. Então, isso daqui é o porquê das ervilhas.
Mendel, na sua pesquisa, ele observou 7 características de ervilhas para chegar em sua conclusão. Vamos lá. Primeira característica que ele observou foi a textura da semente. E ela pode ter as variáveis. Sempre tinham duas. Ou era lisa ou era rugosa. Depois, a cor. Ou era verde ou era amarela. A vagem, onde ficava as sementes. Ou é verde ou é amarela. A forma dessa vagem pode ser inflada ou comprimida. As pétalas das flores podem ser brancas ou violetas. A posição das flores ou era uma posição axial, que igual a gente está vendo na imagem, ou terminal. E a altura da planta? Ou ela era alta ou era baixa. Olha como essas características, elas são de fácil observação. Você não precisava de ficar olhando assim, será que é um verde claro, escuro? Não, ou é verde ou é amarela. Ou é lisa ou é rugosa. Não tem meio termo. Isso contribuiu muito para os estudos de Mendel. Então, como que Mendel fez? Lembra que eu falei da autofecundação? Então, a flor da ervilha está aqui. Ela vai ter a parte feminina e a parte masculina. O que vai acontecer? Ele tirou as anteras dessas flores, para que elas não se autofecundassem. Por quê? Como elas se autofecundam, ó, a flor ela é fechada. Eu esqueci de falar, ela é fechadinha. Ela só vai abrir para fazer essa autofecundação. Abriu, autofecundou, fechou de novo. Olha só que engraçado. Então ele, na hora que abriu, cortou aqui e pegou com o auxílio de um pincel, que fez o que a gente chama de polinização cruzada. Pegou o pólen, que é o gameta masculino, da flor branca, colocou aqui no gineceu da flor violeta. Pegou o pólen da flor branca e colocou então da flor violeta e foi para a flor branca. Isso é polinização cruzada. Então ele misturou, houve essa troca aí de informação e vê o que aconteceu. Adivinha? 100% dos descendentes eram ervilhas verdes. Que engraçado. Aí Mendel ficou lá pensando, gente, mas como assim? Eu tinha aqui ervilha bonitinha, troquei um com o outro, mas por que só deu verde? Não deu nenhuma amarela para contar a história. Aí, a análise então dessas características, das características físicas da prole, só pode ser confirmada após 2 gerações, que vai fornecer então evidências de transmissão da hereditariedade de ambos os parentais que a gente fala, de ambas as flores, para aí a gente saber o que aconteceu. Não adianta eu só ter feito um cruzamento, ele ter feito cruzado que pronto, transmite assim. Não, com calma, devagar. Então vamos lá. Os primeiros experimentos de Mendel, ele envolveu cruzamentos monohíbridos, ou seja, ele envolveu uma característica apenas, estudou uma de cada vez, como essa característica se manifestava. E por ser híbrido, o que é híbrido? Não é um indivíduo que não vai ser puro, de linhagem pura, digamos assim? Então, isso é híbrido. A partir do momento que ele pegou o pólen da flor branca e fecundou a flor violeta, essa flor, então, essa planta já está os seus descendentes serão híbridos. Então, ó, e aí eu represento aqui, ó, por letras. Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. O que acontece? Bzão, Bzão, eu estou mostrando que o meu indivíduo é de linhagem pura, porque são letras iguais, a gente vai ver o porquê. E quando eu tenho letras diferentes, uma maiúscula e uma minúscula, eu falo que então meu indivíduo ele é híbrido. E então, eu tenho o fenótipo, vamos guardando já alguns nomes. O meu fenótipo vai ser o quê? A característica que eu estou vendo. No caso aqui vai ser flor violeta. E o meu genótipo, que é aquilo que vai estar dentro do meu material genético, que vai estar dentro da minha célula.
Tranquilo? Então, como que foi o cruzamento realizado por Mendel? Ele pegou o que a gente chama de geração parental, os pais. Linhagem pura, 100% homozigoto. O que é o 100% homozigoto? Letras iguais. Bezão, bezão, bezinho, bezinho. Não são letras iguais? Então, homozigoto. Verde e amarela. Aí, cruzou. Geração F1 foi 100% amarela. Indivíduos híbridos. E 100% heterozigotos. Plantas, então, com letras diferentes, ó. Bezão, bezinho, azão, azinho, tesão, tezinho e por aí vai. Heterozigoto. Cruzou F1 com F1. Como assim F1 com F1? Cruzou, então, esses filhos. Então, autofecundou. Mas por que, gente? Só apareceu, então, em F1 semente amarela. Engraçado, né? Porque a característica amarela, ela é o quê? Dominante. Como que ele teve esse raciocínio, essa conclusão? Porque em F2, do cruzamento de F1 com F1, eu tive 3 amarelas e uma semente verde. Olha que engraçado. No caso aqui, então, amarelo é dominante. Então, o Mendel chegou a essa conclusão. Mais fácil assim? Não. Ele estudou as 7 características e viu que esses padrões se repetiam nas outras características, onde, quando ele cruzava espécies de linhagem pura e homozigota, a geração F1 sempre dava apenas uma única característica, amarela, ou lisa, ou branca, e por aí vai. Desculpa, ou violeta, e por aí vai. Com isso, então, o que vai acontecer? Essa característica é a dominante. E a recessiva só manifestou em uma menor quantidade na geração F2. Olha só para a gente entender, tá? Deu um nozinho aí. Vamos fazer os cruzamentos. Cruzou verde com amarelo, certo? Mendel, então, utilizou letras para estar representando. Lembra o que eu falei com vocês? Ó, tenho aqui. Isso aqui é da outra aula. Vamos lá. No caso, ó, Vzão, Vzinho, uma característica. Por quê? Uma vem do pai, a gente vai ver, e a outra vem da mãe. Essa característica aqui que está, essa letra maiúscula, ela vai estar representando a característica o quê? Dominante. E a letra minúscula vai estar representando a característica recessiva. E ele sempre vai dar o nome, olha o nome, como que vai ser dado. Sempre a letrinha que ele utilizou vai ser referente à primeira letra, primeira inicial da característica recessiva. Nós vimos que amarelo é dominante, certo? Entre amarelo e verde, qual que é recessivo? Verde. Então, ó, Vzinho para verde, Vzão para amarelo. Beleza? Então, voltando aqui. Daí, eles não eram homozigotos? Não eram linhagem pura? Então, Vzão, Vzão, semente amarela. Vzinho, Vzinho, semente verde. Fez o cruzamento. Não tem a divisão celular para formar gameta? Através da meiose? Lembram lá? Célula com uma quantidade total de cromossomos, uma célula diploide, ou uma célula 2N. Ela vai, então, se dividir através da meiose para formar 2 células haploides, 2 células N, com metade do número desses cromossomos. Por quê? Durante a fecundação, gameta masculino com gameta feminino vai se unir formando um zigoto. Esse zigoto, então, terá número total de cromossomos, uma célula diploide. Daí, então, metade, que eu falei, um vem do pai e o outro vem da mãe. No caso,
Ervilhas, Vzão, Vzão, só poderiam produzir gametas o quê? Vzão e Vzão. Ervilhas, Vzinho, Vzinho, Vzinho e Vzinho. Como que foi F1? 100% o quê? Amarela, não foi? Olha lá. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, todos 100% Vzão, Vzinho. Depois ele pegou e cruzou F1 com F1, não foi? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho pode produzir, então, dois tipos de gametas. Ou Vzão ou Vzinho. Não é que pode produzir. Aí parece que produz aleatório. Na hora da separação, por elas estarem em cromossomos homólogos, vão estar, de um lado vem Vzão, do outro lado vem Vzinho. Para na hora da junção, ficar então os dois, que vai ser o que a gente chama de gene, a gente vai ver mais para frente. E aqui, ó, Vzão, Vzinho do mesmo jeito. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Mas por que não é Vzinho, Vzão? A gente sempre coloca a característica dominante na frente. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Reparem, olha, que para a característica recessiva aparecer, ela tem que estar em homozigose, que a gente fala. Ela tem que ser um indivíduo homozigoto. E para a característica dominante aparecer, ela não necessita de estar em homozigose, porque ela vai dominar. Mas isso pode variar, a gente vai ver mais para frente. Mas não vamos preocupar com isso, não. Então, ó, aqui, 100% em F1 foi o quê? Vzão, Vzinho. Os genótipos, então, de todos os indivíduos aqui são Vzão, Vzinho. E o fenótipo, 100% amarelo. Quando eu perguntar genótipo, eu estou falando das letrinhas. Fenótipo, característica manifestada. Aqui embaixo, F2, 25% vai ser Vzão, Vzão. 50% Vzão, Vzinho. 25% Vzinho, Vzinho. Fenótipo, ó, não coloquei. 3 amarelas para uma verde. No outro slide tem. Eu posso estar representando isso através de um quadro, em vez de fazer aquelas ligações. Através do quadro de Punnett, ou de Pinet. Coloco, então, de um lado, como se fosse o joguinho da velha, os gametas masculinos, do outro, gameta feminino. Cada quadradinho, então, faço o cruzamento, ó. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Nesse quadrado aqui, nos quadradinhos mais claros, está F1. 100% Vzão, Vzinho. 100% ervilhas amarelas. Então, aqui, ó, genótipo, fenótipo. Só lembrando. Vamos fazer o cruzamento, então, de Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Coloco aqui, separo. Vzão em um quadradinho, Vzinho no outro. Vzão em um quadradinho, Vzinho no outro. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho. Eita! Calma. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Agora vamos lá então para os fenótipos. Vai ser 25%, desculpa, o genótipo, ou 1/4, por que 1/4? 1 em 4 resultados, Vzão, Vzão. 50% ou 1/2, que vai ser Vzão, Vzinho. E, desculpa, não 15 não, desculpa, é 25%, Vzinho, Vzinho. Ou 1/4, que é 25, tá, gente? Desculpa. Então, vamos lá. Genótipo e os fenótipos. Amarelo, Vzão, Vzinho, amarelo. Vzão, Vzinho, amarelo. Vzinho, Vzinho, verde. Proporção fenotípica agora, os genótipos. 3/4 ou 75% são o quê? Amarelas. 1/4 ou
25% verde. E aqui então eu tenho os meus fenótipos. Bom, infelizmente nossa aula está acabando, não vai dar. Aqui a gente fez o cruzamento, mas aqui eu tenho então, só para a gente fechar, o vocabulário genético, que vai ser a proporção genotípica, quando eu tenho os fenótipos, genótipos, desculpa, e a fenotípica, que eu tenho os fenótipos. Na próxima aula a gente volta, tá? Até a próxima!